Olá, que bom que você está conosco para mais um estudo da Bíblia. Hoje, o tema que nós iremos estudar é o que Jesus ensinou sobre a sua volta. Olá para você de casa. Mais uma vez nós contamos com a presença do pastor Marcelo aqui conosco. Assim como nós dissemos na última vez, ele é formado em teologia, em comunicação, ele tem uma pós-graduação em gestão estratégica, ele é casado com a Renata, troquei agora, com a Renata, e muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez, pastor, para a gente conversar sobre esse tema que eu pessoalmente amo muito. Eu estou feliz de participar mais uma vez desta série de estudos, Aprender com Jesus é Tudo, uma série tão importante que investiga os ensinamentos preciosos da Bíblia Sagrada. Muito obrigado pelo convite. Bom, então, nesse momento, nós vamos orar pedindo ao Espírito Santo, que é Deus, para que esteja conosco, nos guiando, nos direcionando e nos ensinando. Amém? Amém. Fechem seus olhos. Bondoso Deus e maravilhoso Pai, que habita nos céus, mas inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Amém. Por favor, Senhor, nesse momento nós clamamos que o Senhor nos envie o Teu Espírito Santo para nos ensinar e para nos conduzir por todo esse estudo. Amém. Que toda a sua mensagem seja clara e que as nossas dúvidas sejam todas esclarecidas. Ajuda-nos a compreender tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, para nós começarmos então o nosso estudo, pastor, nós sabemos que antes de Jesus voltar para o céu, subir para o céu, ele fez a seguinte declaração: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Está lá em João 14:3. Pastor, como que vai ser essa volta de Jesus? Ele voltará, ele falou, eu voltarei. Como que é essa volta? Muito bem, Laura. Jesus, de acordo com a Bíblia, ele é Deus. Jesus é Deus que se tornou um ser humano e veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Ele veio a este mundo como um bebê, viveu entre nós realizando, praticando somente o bem. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas Jesus ressuscitou. Amém. E ele, antes de subir ao céu, ele fez exatamente esta promessa que você acabou de citar. Ele diz, e quando eu for, e ele já foi aos céus, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, ou eu virei outra vez. Porque o desejo de Jesus é exatamente o que você leu. Ele disse, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus quer ter relacionamento de proximidade conosco. Amém. A primeira vez que ele veio como um bebê. Mas a sua segunda vinda, quando Jesus voltar dos céus, ele vai voltar de uma maneira muito, muito especial. E eu queria ler alguns textos da Bíblia, começando em Mateus no capítulo 24. Mateus no capítulo 24 e o versículo 27 é o próprio Senhor Jesus falando de sua segunda vinda. Então ele diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A primeira informação deste texto é que a vinda do Senhor Jesus ela vai ser de maneira visível. Assim como um relâmpago, ele se mostra de um a outro lado do céu. A volta de Jesus será visível. Inclusive, o texto do Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo 7, ele confirma isso usando outras palavras. Ele diz, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Em outras palavras, a segunda vinda de Jesus será um evento visível. Todas as pessoas contemplarão e terão a clareza de que é Jesus que está voltando. Além de ser um evento visível, também é um evento audível. Então, eu quero citar o texto de Mateus, no capítulo 24,
O versículo 30 é o próprio Senhor Jesus falando. Ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Este texto, ele reforça a ideia inicial, será um evento visível, ele vai vir com poder, ele vai vir com muita glória, e quando Deus diz que é glória mesmo. É sem economia de glória. Então é com poder, com muita glória, e diz que haverá um grande clangor, um grande som de trombeta. Então é um evento visível, glorioso, poderoso, audível, e Jesus não volta sozinho. Jesus volta acompanhadamente. Eu queria ler Mateus capítulo 25, verso 31, diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então Jesus ele vai vir, de acordo com esse texto, com todos os seus anjos. São milhares de milhares, milhões de milhões. São incontáveis hostes de anjos que vão encher todo o céu, e Jesus virá sobre as nuvens com poder e glória, num evento visível, audível e muito poderoso. É assim que a Bíblia descreve como será a volta de Jesus. Amém. Um pouquinho parecido ali com a nossa imagem, talvez. Talvez muito mais anjo, né? Ah, é verdade. Mais anjos ainda, mais anjos ainda. Bom, pastor Marcelo, qual é o propósito da volta de Jesus? Por que Jesus voltará a esse mundo? Esta é uma pergunta importantíssima. Algumas pessoas ficam se perguntando exatamente isso, porque ele já veio uma vez, morreu, ressuscitou, subiu ao céu. O que ele vai fazer aqui quando voltar? A própria Bíblia explica o que Jesus fará. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, e o versículo 27, diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Esse texto aqui confirma o que nós já lemos em outras partes da Bíblia. Aqui está dizendo que Jesus vai vir em glória, ele vem com os anjos, e aqui conta o propósito. Jesus vem para dar uma recompensa, ele vem para retribuir a cada um segundo as suas obras. E quando a gente fala de recompensa, é necessário saber que haverá dois tipos de recompensa. Um é para salvação eterna e outro para uma perdição eterna. A gente já tem que começar, ao falar sobre a volta de Jesus, a gente já começa a pensar: e o que eu preciso fazer para estar pronto? Eu preciso ter isso em mente, para estar pronto para a volta de Jesus. Pastor, na hora que nós lemos o versículo 27 de Mateus 16, logo em seguida, aqui no 28, fala assim: em verdade vos digo que há alguns dos que aqui estão que não provarão a morte até que vir o Filho do Homem no seu reino. Então, alguns vão estar vivos quando Jesus voltar, mas muitos já se foram, né? Todos nós conhecemos alguém que já perdeu alguém, ou já perdemos alguém especial. Essas pessoas que já faleceram, elas não vão presenciar a volta de Jesus? Esta é mais uma pergunta muito relevante. Quando Jesus declarou em Mateus capítulo 16 e o versículo 28 que alguns o veriam em glória, este texto especificamente que você leu, Jesus deu uma demonstração da sua glória para os seus seguidores lá no primeiro século. Isso aconteceu no chamado Monte da Transfiguração. Jesus se transfigurou e ele começou a brilhar como o brilho do sol. E foi um evento tão significativo que deixou os seus primeiros seguidores impressionados. Foi apenas uma amostra
que ele deu lá no primeiro século de quando será a sua vinda. Aquela com muita glória, sem economia de glória. Sem economia de glória. Você está perguntando algo aqui que é: o que vai acontecer com aqueles que estiverem mortos por ocasião da volta de Jesus? Porque muitos vão esperar Jesus, estarão vivos. E outros já terão, eu vou usar a linguagem bíblica, dormido. A linguagem bíblica para a morte é dormir. Muitos, inclusive, vão ter dormido no Senhor. Terão dormido como pessoas fiéis a Deus. Amém. Esse texto que eu gostaria de citar agora, ele vai explicar o que vai acontecer com os mortos quando Jesus voltar. É a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 51. Esse aqui, para muitos, é um mistério, mas agora revelado. Está escrito: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Em outras palavras, nem todos morreremos. Mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Lembra que quando Jesus voltar, nós já lemos, haverá um toque de trombeta. E o que acontece quando a trombeta toca? A trombeta vai tocar. Continuando a leitura no texto, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, aqueles que morreram fiéis a Deus, com fé em Jesus, a trombeta vai tocar. E quando eles ressuscitarem, eles não ressuscitam, por exemplo, se morreu com alguma enfermidade, não ressuscita com essa enfermidade, ressuscita de forma incorruptível. Vai ressuscitar pleno para viver uma vida que é eterna. Os vivos vão ser também transformados em seres incorruptíveis, instantaneamente, é como num abrir e fechar de olhos. E o texto finaliza aqui dizendo: é necessário que este corpo corruptível, ou seja, esse corpo que se degrada, que adoece, que envelhece, esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E o que é mortal se revista da imortalidade. Então, para aqueles que vão ser salvos, na volta de Jesus, a recompensa é uma recompensa de imortalidade, mas sem nenhum tipo de degradação, de doença, de dor. Pelo contrário, serão plenamente num estado de perfeita saúde em todos os aspectos do seu corpo, de sua mente, e eles então poderão viver uma vida que é uma vida eterna. É uma recompensa maravilhosa. Amém. Glória a Deus por isso. Pastor, e o que vai acontecer com aquelas pessoas que não se prepararam para receber a salvação? Esse é o outro lado da recompensa. Tem uma recompensa que é ótima, boa, essa que nós citamos agora. Mas tem uma recompensa ruim para aqueles que não abriram o coração para receberem o Evangelho, que é a boa notícia de salvação por meio da fé em Jesus. Para esse outro grupo que não quis saber da mensagem de Deus, da pregação desta boa notícia, esta oportunidade será amplamente comunicada ao mundo todo. Mas aqueles que não aceitarem, diz a Bíblia na segunda carta aos Tessalonicenses o que vai acontecer com eles. Está escrito na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 até o 9. Diz assim: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Então, se alguém está sofrendo, é fiel a Deus, saiba que um dia vai ter alívio. Quando? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Nós estamos falando aqui da volta de Jesus. Como é que ele vem? Diz assim: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Esse não conhecer a Deus é não se relacionar com Deus. As pessoas não quiseram ter relacionamento com Deus. Negligenciaram a oportunidade de salvação. Não quiseram saber de Deus, do que é sagrado, de obedecer às instruções de Deus, de aceitar a Jesus como Salvador. Então, quando Jesus aparece,
com seus anjos, aqui diz que ele vem em chama de fogo, tomando vingança em relação a este grupo. E qual a recompensa ruim que eles recebem? O texto diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Eles não quiseram saber de Deus, e Deus não os força a estar com eles. Então eles perecem, eles morrem por ocasião da volta de Jesus. Esse é o grupo dos que estão vivos e são infiéis, então eles morrem quando Jesus volta. Mas tem também o grupo daqueles que são infiéis e já estão mortos. Pastor, antes de você passar para esse segundo grupo, eu vi um vídeo essa semana onde hoje em dia é muito comum o pessoal montar barraquinha de debate, né, na rua e discutir dois pontos de vista divergentes. E aí tinha uma menina falando assim: não, porque o Deus que eu conheço, ele é amor, e por que ele vai me destruir, então, no final desse mundo, se ele é amor? Né? E aí foi muito interessante, porque pela primeira vez eu vi essa explicação fora da igreja adventista, eu já ouvi muito aqui dentro, que é: Deus é tão bom e ele é tão amor que ele não vai fazer você passar a eternidade com ele se você não conhece ele antes. Pensa você ter que passar um longo período de tempo com uma pessoa que você ou não gosta, né, porque tem aqueles que conhecem e, de fato, escolhem rejeitar, ou que você não conhece. E aí você é enfiado, por exemplo, dentro de uma sala, vamos trazer para uma realidade nossa, né, e você tem que passar muitos anos ali com aquela pessoa. É uma situação extremamente ruim. Então, Deus é tão maravilhoso que se, enquanto aqui nessa terra, a gente não teve interesse em aprender dele, a gente não teve interesse em estar com ele, ele não vai fazer a gente passar a eternidade numa situação dessa. Né? Até nisso é revelado o amor de Deus. Exatamente. Né? Algumas pessoas se concentram em apenas um aspecto do caráter divino. Né? Por exemplo, Deus, ele é amor. É uma declaração bíblica. Está em 1 João, capítulo 4, verso 8. Deus é amor. Ao mesmo tempo que Deus é amor, ele também é justiça, ele é totalmente justo. E para não ser injusto com aqueles que não querem estar com ele para a vida eterna, que não abriram o coração, que não aceitaram a Jesus como Salvador, ele não os forçará. E também aí é um ato de amor, mas também da justiça divina. De respeito ao livre-arbítrio da pessoa. É da livre escolha, exatamente, o livre-arbítrio, a livre escolha. Deus não força ninguém a segui-lo. Ele convida a todos para uma vida eterna e feliz. Apesar de ser uma proposta que eu considero maravilhosa, algumas pessoas não querem saber. E Deus respeita a decisão de cada pessoa. Eu acredito que a melhor parte é aceitar Jesus como Salvador, é se entregar a Deus, porque há uma recompensa maravilhosa a ser desfrutada. Ainda falando sobre a volta de Jesus, então só recapitulando o que vimos até aqui. Se uma pessoa é fiel a Deus e está viva, a trombeta vai tocar e esta pessoa será transformada em um ser incorruptível e imortal. Se já estiver morto, mas foi fiel a Deus, aceitou Jesus como Salvador, teve fé em Jesus, essa pessoa vai ressuscitar e também se tornará um ser incorruptível e imortal. Esse é o grupo dos salvos. No grupo dos perdidos, tem aqueles que, quando Jesus voltar, vão estar vivos, mas eles serão exterminados, eles vão morrer na volta de Jesus. Mas tem o outro grupo que é o dos mortos. Esse grupo dos mortos infiéis que não serão salvos, a Bíblia vai explicar o que acontece com eles em Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, onde está escrito: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, quando Jesus volta, os infiéis, os que não serão salvos, estiverem vivos, morrem. E quem já está morto, continua morto. Esse não vai participar do que é chamado, então, uma ressurreição de salvação. Esses vão ficar ali para outro momento que ainda vai acontecer depois de algum tempo, de acordo com esse texto aqui, depois de 1000 anos. Muito bom. E nós sabemos, pastor, quando que vai acontecer essa volta de Jesus?
Laura, esta é a pergunta mais preciosa de todas. A gente já sabe que Jesus vai voltar. Ele mesmo diz que vai voltar. Mas quando Jesus voltará? Há uma resposta que o próprio Senhor Jesus deu a esta pergunta. É Mateus capítulo 24, versículo 36. Nesse texto a gente encontra a resposta para esta pergunta. Mateus 24, 36, Jesus disse assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus. Jesus está declarando que a data, a hora de sua segunda vinda é desconhecida dos seres humanos e até mesmo dos anjos. Ninguém sabe quando será a volta de Jesus. Mas, apesar de não sabermos o dia e nem a hora exata da volta de Jesus, há acontecimentos que demonstram que esse dia se aproxima. Então, quero citar aqui, porque eu acredito ser muito importante, e a gente já começa a observar esses eventos em nosso mundo. Por exemplo, Mateus, no capítulo 24 ainda, versículo 6, Jesus está falando assim, ó: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Jesus está falando de uma série de eventos que nós temos observado em nosso mundo. Ele falou de guerras, ele falou aqui de terremotos, ele falou de fome, isso em vários lugares. E é indicado por Jesus como o princípio das dores. E quando ele faz referência a essas dores, é como se ele estivesse falando de dores de parto. Imagina uma mulher grávida para dar à luz, e quando começam as dores de parto, significa dizer que está se aproximando o nascimento da criança. Jesus está falando esses fenômenos, esses eventos que vocês observam no mundo, as guerras, os terremotos, fome, isso que vocês estão observando é como se fossem as dores de parto. Em outras palavras, vai nascer a criança, no caso de uma mulher. No caso do nosso mundo, Jesus está voltando. E essa expressão dores de parto, ela é repetida em outra parte da Bíblia que explica ainda melhor, ou ainda de maneira mais detalhada sobre a volta de Jesus. E eu queria ler com vocês, é a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Começando no versículo 1, está escrito: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, o dia do acerto de contas, nós estamos aqui falando do cenário da volta de Jesus. O dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz, segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Eu conversei com algumas mulheres que hoje são mães e perguntei para elas assim: você, quando estava grávida para dar à luz e teve as primeiras dores de parto, você conseguiu controlar e falar assim: não vai nascer agora? E ela disse assim: pastor, quando um bebê está para vir, ele vem. Ele vem. Esse texto está falando de algo, uma destruição repentina, como vem as dores de parto de maneira repentina, e não tem como conter mais. Vai só aumentando. Esses eventos que nós estamos vendo no mundo, de guerras, de terremotos, de fomes, essas questões de natureza complexa que nós vemos na sociedade, eles vão aumentando. A tendência não é diminuir. De acordo com o ensinamento bíblico, isso vai se avolumando até a volta de Jesus. E aí tem um aspecto aqui que é um alerta. O texto conclui dizendo: mas vós, irmãos,
Não estais em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Quando a Bíblia fala que Jesus vem como ladrão, significa dizer, ele vem de surpresa. O próprio texto diz, como ladrão, para que esse dia não te pegue de surpresa. Vocês aqui comigo e os nossos amigos que nos acompanham pela internet, agora estão devidamente comunicados. Esse dia não precisa te pegar de surpresa. Esse dia não precisa nos pegar de surpresa. Nós podemos nos preparar para esse dia, sabendo que já estamos vivendo as primeiras dores de parto. Jesus se aproxima, a volta de Jesus se aproxima. É hora de nós nos prepararmos para que quando ele voltar, ao invés de perdição, a gente receba salvação, vida imortal, vida eterna e feliz. Amém. Eu me lembro quando eu recebi a notícia de que Jesus ia voltar. Eu vivi 23 anos da minha vida sem saber que Jesus iria voltar. E quando eu recebi a notícia, eu me alegrei tanto. Eu nunca tive tanta alegria e tanta esperança na minha vida. Ali, a minha vida fez todo sentido, porque eu entendi que eu precisava me preparar. Quando a gente sabe que a gente mora numa região perigosa, que a gente está numa região perigosa, o que a gente faz para se preparar caso venha o ladrão? A gente coloca câmera, a gente faz toda uma segurança. Naquele momento, quando eu recebi a notícia de que Jesus iria voltar, eu comecei a me preparar e fazer toda a minha segurança. Eu me emociono falando disso. Foi o dia mais feliz da minha vida. Que bonito. Que bonito. E esta postura de preparo para a volta de Jesus, ela é importantíssima. Hoje, agora, é o melhor, é o agora. Esse instante é o melhor momento para tomar a decisão de se preparar para a volta de Jesus. Amém, amém. Eu penso muito nesse aspecto. A gente não sabe, né, quando que vai acontecer a volta de Jesus, mas a gente vê diversos sinais, né? Inclusive, para você que está em casa, esse capítulo 24 de Mateus é um excelente capítulo a ser estudado para entender mais desses sinais que Jesus deixou explicado para nós. E eu sempre falo, a gente não sabe o dia que ele vai voltar, mas é muito importante a nossa decisão agora, porque se me acontece alguma coisa, daqui 2 minutos, Jesus voltou para mim naquele momento. E aí, qual grupo que eu estou vai estar definido. Se eu estou no grupo dos justos, que vai ressuscitar e ver a Jesus, né, na primeira ressurreição, ou que vai esperar a volta dele depois de 1000 anos. Então, é muito importante a nossa decisão nesse momento, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver. Exatamente, Laura. A gente não sabe quanto a gente vai viver, e a decisão que nós tomamos para aceitar Jesus como Salvador, para ser fiel a Deus, é uma decisão que é feita enquanto há vida. Sim. Quando a gente morre, já cessou o nosso tempo de oportunidade. O nosso destino eterno já está definido ou selado. Nós vamos receber a recompensa. Quando Jesus voltar, ele vem para retribuir de acordo com as obras. Mas enquanto estamos vivos, e a gente não sabe que hora que a gente perde a vida, mas enquanto estamos vivos é hora de decidir. A gente não sabe o dia que Jesus voltará. O que a gente sabe é que ele voltará e que, de acordo com as informações da Bíblia, se aproxima, está próximo da volta do Senhor Jesus. Sim, é o estudo que nós fizemos, de aceitar a graça e caminhar no caminho da santificação, né? Enquanto a gente está aqui nessa terra, é o que a gente pode fazer. Você que está aí nos assistindo, você está recebendo a grande notícia. A boa notícia que eu recebi aos 23 anos. Nós estamos aqui felizes em anunciar que Jesus voltará. E nós estamos aqui justamente para te ajudar a se preparar. Pastor, já se passou tanto tempo desde que Jesus, lá no 1º século, falou que ia voltar, por que ele ainda não voltou? Há algumas razões bíblicas que nos mostram por que Jesus ainda não voltou. Eu quero destacar 2. Entendo que essas são suficientes para uma pessoa entender por que Jesus ainda não voltou. A primeira que eu quero citar, ainda Mateus capítulo 24, foi o texto que a Laura recomendou, esse capítulo que é importantíssimo.
Mateus capítulo 24, verso 14, ele diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O fim, ele só virá depois que o evangelho do reino, a boa notícia de salvação pela fé em Jesus, de um reino eterno onde Deus, ele vai reinar para todo sempre. Essa boa notícia do reino, o evangelho do reino, as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber que Jesus, ele veio a este mundo para salvar-nos dos nossos pecados. As pessoas precisam saber que Jesus veio a este mundo, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e voltará. Precisam saber que ele tem uma recompensa. Cada pessoa precisa tomar a sua própria decisão. A Laura usou uma expressão agora há pouco, a expressão que ela usou é graça. Aceitar a graça. O que é a graça? A graça é o favor divino em conceder o maior dom, que é a vida eterna, para quem merece o maior castigo, a morte. Deus tem a disposição de nos salvar, nos conceder o que é o melhor. Essa é a disposição de Deus. Isso é a sua graça, demonstração suprema do seu favor para conosco. E hoje é dia de nós, hoje eu vou usar uma expressão que acredito que vai ilustrar isso. Hoje a porta da graça está aberta. A porta do favor divino. Deus está concedendo hoje, para quem está ouvindo esta notícia, quem está aprendendo isso aqui que a gente está estudando junto na Bíblia, está recebendo a oportunidade. É Deus falando assim: eu estou demonstrando o meu favor, a minha graça, para conceder a você a melhor recompensa, ao invés de o maior castigo. A porta da oportunidade, da graça, da salvação está aberta. Um dia essa porta vai fechar. Antes de que se feche e o destino de todos esteja decidido, e Jesus vai voltar quando isso acontecer, antes disso o evangelho vai ser pregado. Quem está acompanhando a gente agora pela internet está recebendo essa boa notícia de salvação. O evangelho está sendo pregado, a boa notícia de salvação pela fé em Jesus está sendo pregada agora para você que está nos acompanhando pela internet. Isso é o avanço do evangelho para que Jesus volte. Então Jesus ainda não voltou, porque existem pessoas ao redor do mundo que ainda precisam saber que Jesus deseja salvá-las. Além disso, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 9, está dizendo assim: não retarda o Senhor a sua promessa, a promessa de voltar. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não quer que ninguém se perca. Ele quer salvar a todas as pessoas. E ele está esperando que alguns mudem a maneira de pensar. Isso é arrependimento. Que envolve até tristeza pela maneira que eu pensava antes, afastada de Deus, sem as orientações de Deus para a minha vida. Então ele quer que haja um arrependimento, uma mudança na maneira de pensar. Ele está trabalhando para que as pessoas todas sejam salvas. Ele não vai forçar ninguém, como a Laura disse, é o livre-arbítrio. Mas enquanto Deus vê uma pontinha de esperança, para que essa pessoa mude de opção, para que ela aceite Jesus na sua vida, para que ela tome a decisão de caminhar ao lado de Deus, para que ela queira de fato receber salvação e vida eterna, então Deus está esperando. Ele não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Resumindo, ainda o evangelho precisa ser pregado e pessoas precisam se arrepender para serem então salvas, porque Deus quer salvar todas as pessoas. Em resumo, Amém. O Senhor tem sido paciente. Paciente. Longanimidade é isso, né? É uma paciência longa, é uma paciência enorme. Deus está sendo muito paciente. Um dia esta porta vai fechar, porque Deus empreendeu todos os esforços para salvar as pessoas. Ninguém vai se perder porque não teve oportunidade. Esta série que está acontecendo, né, de estudos da Bíblia, é uma oportunidade a mais. Amém. Uma oportunidade de salvação, uma oportunidade de mudança. Um dia essa oportunidade vai acabar, mas é porque as pessoas realmente já tomaram a sua decisão, que é uma decisão de consequências eternas. Sabe o que eu penso, pastor?
às vezes, Jesus ainda não voltou, porque ele está esperando justamente que a pessoa que está assistindo esse estudo receba a mensagem, compreenda que é a hora de se preparar para recebê-lo. Muito provavelmente, ele ainda não voltou porque ele está sendo paciente e deseja que você seja salvo. É verdade. Deus espera que haja arrependimento, uma mudança para a salvação. Ele pode estar esperando exatamente quem está nos ouvindo, acompanhando esta série, nesse exato momento. Amém. Eu fico encantada quando eu estudo a Bíblia, porque a Bíblia, igual a gente falou no primeiro estudo, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a Bíblia nunca se contradiz. Hoje, olha quanta coisa a gente repassou de coisas que nós já estudamos. Passamos a questão da salvação, do sacrifício de Jesus que foi feito, da mudança, né, do arrependimento, quando a gente toma consciência do nosso pecado e que a gente pede perdão para Deus e Ele nos perdoa. E tudo isso por quê? Porque existe um lar sendo preparado para nós e Ele quer voltar o quanto antes para que nós possamos estar com Ele, né? Então, Deus é maravilhoso, a palavra de Deus é maravilhosa, eu fico apaixonada, eu fico emocionada. E esse tema em especial, muito obrigada, pastor Marcelo, por ter vindo conversar conosco sobre esse tema. É meu tema favorito na Bíblia, a volta de Jesus. Os meus hinos favoritos falam sobre a volta de Jesus. A Paty emocionou, eu emocionei daqui. Eu aguardo muito o dia de poder reencontrar algumas pessoas. Espero muito estar no grupo dos salvos. E muito obrigada. Nós agradecemos muito a presença do senhor, pastor. Eu que agradeço muitíssimo participar desse momento especial de estudo da Bíblia. Bom, eu também quero agradecer a você que ficou conosco até o final do estudo e quero te convidar para nos seguir nas redes sociais, deixar aí o seu like, continuar nos acompanhando nos estudos, nas pregações. Nós queremos muito que você esteja preparado para receber o Senhor naquele grande dia também. Logo nas nossas descrições vai ter o endereço da nossa igreja. Venha também nos visitar, venha cultuar conosco, adorar a Deus e aprender mais, um pouco mais do que Jesus tem para nos ensinar. E também nós convidamos você para estar conosco no próximo estudo. Nós vamos entrar em alguns detalhes sobre algumas coisas que nós passamos hoje, sobre morte e ressurreição. E vai ser um prazer ter você no nosso próximo estudo. Bom, nós podemos orar para finalizar, pastor. O senhor poderia, por favor, fazer essa oração por nós e por quem está nos assistindo? Sim, vamos orar. Pai Celestial, nós estudamos na Bíblia sobre a volta de Jesus. E percebemos que a volta de Jesus se aproxima. E nós queremos estar prontos para este dia, a fim de recebermos salvação e vida eterna e feliz. Amém. Nós agora, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos, tomando a decisão de aceitar a Jesus como nosso Salvador. Amém. Nós tomamos a decisão de estar ao Teu lado, de nos prepararmos para a volta do nosso Senhor Jesus. Amém. E nós tomamos essa decisão, bom Pai, confiando em Tua graça, em Teu favor, no Teu amor que nos alcança, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.